Meu maior prazer é te louvar, meu Senhor, de coração adoro a ti. Tudo que há em mim é pra teu louvor. Tudo que mais quero está em ti. Hoje rendo meu ser e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Meu maior prazer é te louvar, meu Senhor, de coração adoro a ti. Tudo que há em mim é pra teu louvor. Tudo que mais quero está em ti. Hoje rendo meu ser e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Hoje rendo meu ser e o meu coração. Eu vivo só pra ti, até o ar que respiro, cada passo que dou. Senhor, me ensina a caminhar. Bom dia, meus queridos irmãos, bom dia a todos vocês que estão nos assistindo neste momento de escola dominical, você que está em uma das nossas congregações, você daqui da IPBL, você que está compartilhando essa escola dominical com o seu vizinho, com a sua família, você que está no trabalho e que não pôde assistir essa escola dominical junto com a sua família, mas que mesmo assim está assistindo aí do seu trabalho. Um bom dia a todos vocês. E que a graça do Senhor esteja para todo sempre na sua vida. Hoje é um dia muito especial por diversos motivos. E
E o primeiro motivo é que nós estamos reunidos, mesmo de forma virtual, juntos para celebrarmos o Dia do Senhor. Que dia maravilhoso, meus queridos irmãos, por poder separar um dia em 7 dias que temos disponíveis na semana, poder separar um dia para a nossa devoção, para a nossa espiritualidade, para a nossa comunhão, para a leitura da palavra, para atender as pessoas da igreja. Como é bom quando nós afirmamos junto com o salmista, no Salmo 122, no versículo 1, quando ele se alegra por ir à casa do Senhor. E a casa do Senhor, ela se faz presente aqui, em nossa casa, também conhecida como nossa casa, IPBL, igreja a qual nós amamos, e a sua casa também, onde você está reunido, junto com a sua família, junto com os seus, para ouvir mais da palavra de Deus. Portanto, o meu desejo é que você seja edificado, não somente através dessa devocional, mas também das salas que vocês daqui a pouco se dividirão e ouvirão, aprenderão mais a respeito da Bíblia, de doutrinas, conhecimento adquirido em momento oportuno de escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe e sejam todos muito bem-vindos. Para essa devocional de manhã, eu gostaria de convidá-lo a ler junto comigo o livro de 1 Samuel, no capítulo 18, dos versículos de 1 a 5. Esse texto vai estar passando aí para você e eu peço que você, por gentileza, me acompanhe e permaneça com a sua Bíblia aberta durante essa pequena devocional. A palavra do Senhor diz assim lá em 1 Samuel: Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Versículo 2, Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Versículo 5 e último. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. Vamos fazer uma pequena oração? Santo Deus, essa é a sua palavra, a eterna palavra, gerada pelo Senhor através do Espírito Santo, e enviada, meu Deus, como um livro de promessas a todos os homens que pertencem ao Senhor. Eu peço que neste momento, que essa palavra que nós ouviremos, meu Pai, essa porção das Escrituras que nós ouviremos, edifique a nossa vida, edifique a nossa família e edifique, meu Pai, a nossa espiritualidade, a nossa vida cristã, que possamos colocar em prática conhecimento, a atitude, que possamos ter atitude, meu Pai, diante da sua palavra. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Aqui nesse texto, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 18, dos versículos 1 ao 5, nós lemos uma história entre Jonatas e Davi. E também tem Saul, o pai de Jonatas. Esse texto é muito interessante porque ele traz à tona algo muito especial para as nossas vidas, que é sobre a amizade verdadeira. E é sobre isso que eu gostaria de falar nesta manhã, nessa devocional, sobre uma amizade verdadeira. Amizade essa retirada da palavra do Senhor e que pode ser aplicada na minha vida e que pode ser aplicada na sua vida também. Você sabe, e eu também sei, que a amizade é um relacionamento entre pessoas de confiança, de amor, fidelidade, carinho e de verdades cruciais. É um relacionamento onde você tem um certo tipo de afeto de forma totalmente voluntária. Voluntária porque você está cedendo parte do seu coração ao seu amigo ou à sua amiga. E também atitudes involuntárias,
porque você acaba realizando e tendo certas atitudes que o seu coração é inclinado a ter por causa do seu amigo ou da sua amiga. Dizem por aí que um bom amigo não se encontra em qualquer lugar e que ele pode estar mais próximo do que você imagina. Eu me lembro, não muitos anos atrás, não vou falar quantos anos, porque, né? Mas quando eu era adolescente, eu sempre estava rodeado de amigos, rodeado de pessoas queridas por mim e que eu imaginava que me amavam também. Entretanto, meus pais sempre diziam que, filho, escolha bem as suas amizades, porque certas amizades permanecerão contigo até o resto da sua vida. E como todo adolescente, a gente acha que as coisas da adolescência permanecerão para sempre. Que os amigos que nós fizemos com 12, 13 anos ficarão conosco até os 80 anos de vida, 90, 100. Pode acontecer? Lógico que pode. Entretanto, nós sabemos que por conta de diversas situações da vida, no finalzinho da adolescência e início da juventude, nós tomamos alguns passos referentes aos nossos estudos. Alguns vão estudar fora, em outros estados, outros trocam de escola, faculdade, e de repente você se vê imerso no ambiente onde as suas amizades que eram cotidianas, agora se tornam semanais, depois de um tempo mensais, depois de um tempo anuais, e depois quando você encontra de repente com uma pessoa em padaria, na padaria você fala, cara, tem 10 anos que eu não te vejo, mas ainda permanece aquela raiz da amizade. Pouquíssimas pessoas te acompanharão pelo restante da vida. Sua família, poucos amigos, pouquíssimas permanecerão com você durante toda a sua vida. Entretanto, meus queridos irmãos, está cada vez mais difícil de encontrar amigos que podemos dividir do nosso tempo, dividir o nosso amor, dividir o nosso carinho, dividir da nossa vida. Amigos que podemos despejar todo o nosso coração para que ele também leve fardos dessa vida que nós temos, para que possamos dividir com os nossos amigos. No texto que nós lemos nesta manhã, há o relato de uma amizade muito sincera. Há o relato de dois homens, dois jovens, aproximadamente entre 16 a 18, 19 anos, dois homens que estavam inseridos num contexto de guerra, num contexto onde o povo de Israel estava clamando ao seu Deus por um rei. Deus então envia Saul para governar não somente Israel, mas também para fazer com que Israel fosse uma potência em relação às outras cidades e em relação aos seus inimigos. Deus levanta Saul e também levanta Davi. Davi era um guerreiro fiel. Davi era um homem que servia a Saul de forma verdadeira, de forma concisa e com todo o seu coração. Independentemente das diversas vezes em que Saul tentou tirar a vida de Davi, Davi permanecia fiel pelo voto que ele fez, não com Saul, mas com Deus, porque ele entendeu que Deus o escolhera para uma grande missão. E na escola da vida, Davi conheceu Jonatas, que era filho de Saul. Jonatas tinha todos os motivos do mundo para quê? Para fazer com que a vontade do seu pai fosse decretada sobre a vida de Davi. Jonatas era próximo, ele podia fazer muito bem de que Davi fosse morto pelo seu pai, ou até mesmo ser um instrumento para que Davi fosse morto. Seu pai, talvez, pedindo Jonatas, por favor, vá lá e me dê uma oportunidade, já que você é próximo de Davi, me dê uma oportunidade para matar Davi. Saul, com o coração totalmente inclinado ao pecado, envolto de vaidades, mentiras, e com uma vontade tremenda, e um ciúme tremendo de retirar a atenção de Davi. Você pode lembrar muito bem que quando Davi chega na cidade, a população falava que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares de milhares. E o coração de Saul então ficou ciumento, ficou extremamente
vaidoso com aquela situação, e a todo momento Saul tentava encontrar motivos, circunstâncias, tentava encontrar razões suficientes para matar Davi. E aí que surge, meus queridos irmãos, uma amizade verdadeira. Jonatas, filho de Saul, se aproxima de Davi, e a palavra de Deus narra, nesses 5 primeiros capítulos do capítulo 18, um relacionamento intrínseco entre Davi e Jonatas. O mundo lá fora, a sociedade em que nós vivemos, a pós-modernidade, quando olha para esse texto, perverte completamente o texto, afirmando que havia um relacionamento amoroso de namorados entre Davi e Saul. Mas eu quero convidar você, em primeiro lugar, a desmistificar essa ideia e, em segundo lugar, a compreender o que exatamente a palavra de Deus nos afirma a respeito desse relacionamento verdadeiro. Em primeiro lugar, meus queridos irmãos, eu gostaria de dizer para você que uma amizade verdadeira, ela muitas vezes vai nos ensinar a vencer os nossos desafios. Uma amizade verdadeira, ela vai nos ensinar que muitas vezes uma amizade ela pode nos trazer riscos. Muito bem. A amizade de Jonatas com Davi trouxe riscos para ambos os lados. Trouxe risco tanto para Jonatas e trouxe risco também para Davi. Quando Jonatas se aproximava de Davi, as pessoas achavam que era uma excelente oportunidade de Davi ser morto. Quando Davi se aproximava de Jonatas, ele ficava cada vez mais próximo do seu inimigo, o rei. Inimigo aos olhos do rei, não aos olhos de Davi. E quando eu olho para esse texto, por exemplo, quando eu percebo no versículo 2 que Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Olha como que Saul foi um homem duro em relação à amizade entre Davi e Jonatas. E quando eu olho para esse relacionamento, eu percebo que uma amizade verdadeira ela pode me trazer riscos justamente por causa do meu amor pelo meu amigo ou por causa do amor do meu amigo em referência a mim. Pode me trazer riscos, meus queridos irmãos, do seguinte ponto, que muitas vezes nós quebramos muitas barreiras, nós vencemos muitas barreiras para ver o bem-estar de certo alguém que nós amamos. E é muito bom quando nós podemos ter amizades verdadeiras nessa vida e conseguimos vencer as situações do cotidiano para que o nosso amigo esboce um sorriso, uma alegria momentânea referente a uma vitória que ele conquistou. Uma amizade verdadeira ela pode nos trazer riscos. Uma amizade ela pode nos trazer muitas vezes perseguição. Uma amizade pode nos trazer muitas vezes o olhar negativo de muitas pessoas, mas em detrimento de um relacionamento de fidelidade, de amor e de carinho, nós corremos esses riscos. Eu me recordo com muito carinho das histórias do missionário Rusdi, quando ele relatou diversas vezes em que ele se colocou em risco por determinada pessoa a fim de levar o evangelho. Que motivação extra para nós a fim de corrermos riscos por causa dos nossos amigos. Em segundo lugar, meus queridos irmãos, uma amizade verdadeira, ela nos ajuda a vencer os perigos da vida. Se por um lado, uma amizade ela traz riscos às nossas vidas, riscos esses que eu mencionei anteriormente, uma amizade pode nos ajudar a vencer os perigos da vida. De que forma, Michel, então, uma amizade pode nos ajudar a vencer os perigos da vida? Lembra do contexto que eu afirmei em Israel, quando essa palavra foi escrita? E a amizade entre Jonatas e Davi foi uma amizade totalmente involuntária que aconteceu da vontade do Senhor para que um ajudasse o outro a vencer os perigos que eles estavam vivendo. Davi precisou muito do auxílio de Jonatas para correr
de certas distrações que havia em sua vida. Assim como nós também, quantas vezes, meus queridos irmãos, Deus coloca amigos preciosos, amigos gentis, amigos generosos, amigos que estão a fim de pagar o preço para nos ajudar a vencer certos perigos. Quantas vezes nós somos retirados de certas enrascadas, emboscadas, somos retirados de certos momentos por um aviso, por alguém que nos buscou em certo lugar, que nos amava muito. Eu me lembro de um adolescente, há não muito tempo atrás, de um vizinho meu, e de que ele trazia grande vergonha à sua família, e um dia o seu irmão foi buscá-lo num lugar um lugar de difícil acesso, um lugar de violência, e quando muitas pessoas o levaram para lá, o seu irmão teve a audácia de buscar e falar: olha, nem todo mundo vai fazer isso que eu fiz por você. Perceba, meus queridos irmãos, que uma amizade verdadeira, ela nos ajuda a vencer perigos. Ela nos ajuda a nos dar bem em nossas provações. Ela nos ajuda no propósito que Deus tem para as nossas vidas. Uma amizade, meus queridos irmãos, assim como a de Jonatas e de Saul, quando nós podemos olhar para o nosso amigo e afirmar, fazer uma aliança fiel, porque nós amamos os nossos amigos, as nossas amigas, como a nossa própria alma, isso nos dá a clareza de que não somente Deus colocou pessoas maravilhosas ao meu redor, mas como Deus me fez uma pessoa maravilhosa para que eu seja colocado na vida do meu amigo. Eu tenho dito muitas vezes que nós cobramos e pedimos a Deus, muitas vezes, amigos para fazer parte do nosso dia a dia. Amigos esses que se preocupam, amigos que ligam para a gente em horários alternados, em horários aleatórios, amigos que falam conosco não somente para pedir algo, mas eu tenho falado muitas vezes que o nosso pedido ao Senhor, além de, sim, pedir a Deus para que nos envie pessoas maravilhosas para que possamos compartilhar a nossa caminhada, mas para que sejamos também essas pessoas. Como que nós seremos amigos se nós não somos amigos? Como que nós vamos ter amigos se nós não somos amigos? Como que nós queremos pessoas amadas, gentis, fiéis, carinhosas, amorosas, se nós não somos nada disso? É interessante, meus queridos irmãos, que no versículo 3, há aqui uma verdade fundamental no laço de amizade, que se chama amor. Se você consegue amar as pessoas, se você consegue amar o seu amigo, a reciprocidade, ela vai ser verdadeira. Você então terá amigos que te amam, você terá então pessoas que compartilham da sua trajetória, você terá então pessoas que amam a sua vida mais que a própria vida, você terá então pessoas que se juntarão a você como se fosse uma só alma, assim como que Jonatas e Davi se juntaram. É tão bom compartilharmos histórias, pensamentos, sonhos. É tão bom chorar, entristecer. É tão bom lamentar com pessoas que nos amam. Quando eu olho para a amizade de Jonatas e Davi, eu vejo algo muito singelo e verdadeiro da parte de Deus, como se fosse o próprio amor de Deus sendo colocado no coração desses dois servos. Quando nós temos amigos verdadeiros, eu consigo perceber a presença do Senhor na vida dos meus irmãos, na vida das minhas irmãs. Em terceiro, meus queridos irmãos, e em penúltimo lugar, uma amizade verdadeira, ela produz em nós o preço do discipulado. Sim, o preço do discipulado. Uma amizade que faz com que, por exemplo, no versículo 4, onde Jonatas se dispôs da capa que ele tinha e deu a Davi, para que aquela capa servisse a Davi como uma armadura,
espada, arco e cinto. Ou seja, Davi estava totalmente protegido de qualquer investidura do inimigo. Davi estava totalmente protegido com a melhor armadura, como Jonatas, sendo um dos maiores guerreiros de Israel, tinha do melhor material possível. E aqui a palavra de Deus afirma que ao dar isso para Davi, Davi tomou posse de toda essa vestidura. Interessante como que aqui a palavra de Deus nos orienta como uma amizade produz em nós o preço do discipulado, de estarmos juntos, de caminharmos juntos, de tudo que é meu é seu, de tudo que é seu é nosso, de tudo que faz parte de uma amizade, corrobora para um caminho de graça. De que nós, nessa vida, fomos criados para amarmos uns aos outros e a Deus, e também para discipular uns aos outros. O preço do discipulado, meus queridos irmãos, significa o do caminhar diariamente, o de andar as milhas, o de chorar, o de saber, meus queridos irmãos, o momento correto de aconselhar, de admoestar, de pedir perdão e de muitas vezes de dar um carinho totalmente inesperado. Em último lugar, uma amizade verdadeira nos leva para os pés de Jesus Cristo. Logo no início da minha caminhada com Jesus, eu ouvi algo que ficou marcado muito no meu coração sobre a presença de Jesus Cristo na minha vida, porque isso deveria refletir nas minhas amizades. Não que eu deva ter amizades apenas cristãs, mas que independentemente das amizades que eu tenho, todas elas sejam para a glória de Jesus Cristo. E de repente eu passei a perceber de mesmo que aqueles amigos meus que ainda não são cristãos, que ainda não foram alcançados pela graça do Senhor, mas que de certa forma eles podem e devem ver a presença de Jesus Cristo em minha vida. Amigos verdadeiros te chamam para estar perto de Cristo. Amigos verdadeiros é quando você está passando por uma tribulação, assim como Davi passou, e entrega tudo o que tem, assim como Jonatas entregou. Amigos verdadeiros é como passar pela perseguição que Davi passou e Jonatas literalmente deixar de viver a sua vida para pensar nas coisas, nas necessidades de Davi. Uma amizade verdadeira é que leva em conta que Jesus Cristo é o principal alvo desse relacionamento. É a principal aliança que liga essas duas pessoas. Portanto, meus queridos irmãos, nesta manhã eu gostaria de refletir com você a respeito disso. Em primeiro lugar, que amigo eu tenho sido? Em segundo lugar, quem são os meus amigos? Em terceiro lugar, como eu posso reformar, reestruturar, renovar todas as minhas amizades para que elas sejam levadas aos pés de Jesus Cristo? O meu desejo é que Jesus Cristo te dê bons amigos, que Jesus Cristo seja o seu melhor amigo, porque nele nós encontramos uma amizade verdadeira, e que você possa ser um amigo fiel, generoso e que possua a identidade do nosso Mestre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de dar um último aviso a todos vocês. Hoje, às 19 horas, é com muita alegria que nós convidamos você e sua família para estarmos aqui juntos, ceando ao Senhor. Isso mesmo. Nós teremos ceia, a ceia do Senhor, a mesa do Senhor estará posta hoje, para que todos nós juntos possamos rememorar com muita alegria o sacrifício de Jesus Cristo em nossas vidas. Portanto, crianças, nossos queridos irmãos acima de 60 anos, estão convidados. A partir de hoje, vocês poderão participar do nosso culto também. Mas eu gostaria de lembrá-los de que é muito importante você conversar com a sua família e tomar essa decisão de forma conjunta,
levantando todos os pontos positivos, os pontos negativos, para que você esteja presente aqui. Nós queremos todos reunidos, mas nós queremos que todos estejam de forma bem esclarecida, né? De forma bem alegre, sem medo de nada. Nós estamos tomando todas as precauções necessárias. Nós temos uma equipe de diáconos à porta do nosso templo, medindo a temperatura, dando álcool em gel, caso você precisa, fazendo todo o trabalho de acompanhamento até a sua entrada à casa do Senhor. Portanto, há todos os motivos do mundo para que você esteja aqui amanhã às 19 horas. Crianças, vocês são mais que bem-vindos à casa do Senhor. Idosos, idosas, vocês são bem-vindos à casa de Deus. E é com muita alegria que amanhã estaremos todos aqui reunidos para cearmos, para cultuarmos e para adorarmos o Deus da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras. O único Deus, o Deus da palavra, o Deus que nos revela o teu amor. Portanto, logo mais à noite, nós aguardamos você e sua família. Deus abençoe. Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. Estamos novamente juntos para aprendermos da Escola Bíblica Dominical. Que bom que Deus tem nos guardado, nos protegido, nos guiado. Que bom podermos mais uma vez sermos usados por Deus para transmitir a palavra de Deus. Isso é uma bênção, é uma honra e nós somos imensamente gratos porque apesar das nossas dificuldades, das nossas falhas, o Senhor continua tendo misericórdia de nós. As misericórdias de Deus, elas têm nos alcançado diariamente. Eu quero aproveitar o momento e quero parabenizar todos os professores, que na última quinta-feira, dia 15, foi o dia do professor, aquele que ensina. Nós queremos, nesse momento, homenageá-los, dizendo quão importante é a sua vida na vida da igreja, que Deus continue a abençoar a sua vida, seu ministério, que Deus continue enchendo o teu coração de vontade, de desejo de estudar mais, aprender mais a sua palavra e assim abençoar vidas e também ser abençoado. Também queremos agradecer pela vida dos professores que trabalham em escolas, faculdades, aos mestres, aos doutores. Que bom que temos pessoas que nos ensinam dia a dia. Que Deus também, em sua infinita graça e misericórdia, renove a sua força nesse momento de pandemia, de mudanças, em que nós temos que dia a dia nos aprendermos de formas diferentes de ministrar. Que bom que Deus tem nos sustentado. Nós vamos orar a Deus agradecendo por este dia, por esta manhã, por este domingo tão gostoso. Que Deus possa falar ao nosso coração nesta manhã e que possamos aprender da sua palavra. Senhor, obrigado, Pai, pela esta manhã. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é um Deus bom, misericordioso, justo. O Senhor é um Deus compassivo, Pai. Obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias, elas se renovam todas as manhãs sobre as nossas vidas. Rogamos, ó Pai, que nesta manhã o Senhor fale através do teu servo e que a tua palavra, ó Pai, possa chegar aos corações daqueles que estão ouvindo e possa fazer diferença no nosso dia a dia, fazer diferença na nossa família e aonde estamos inseridos, ó Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, que possamos dia a dia sermos mais semelhantes com o Senhor, que possamos dia a dia, ó Pai, darmos testemunho da Tua palavra e que possamos dia a dia, ó Pai, não negociarmos aquilo que a Tua palavra nos ensina, ó Pai. Fica conosco, é a oração que te faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando os heróis da fé, nós estamos estudando a vida de Abraão, e hoje nós chegamos no capítulo 11, e o capítulo 11 tem como tema o lamento de duas cidades. O lamento de duas cidades, nós estamos falando das cidades de Sodoma e Gomorra, e nós vamos ter como texto básico desta aula Gênesis 19,
Se você quiser abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 19, e acompanhar, assim o faça. Então nós vamos aprender um pouquinho dessa história e vermos que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus é infinitamente amoroso, mas Deus é justiça. Leve Deus a sério. Não brinque com Deus. Nós vamos aprender nesta manhã sobre a família de Ló, sobrinho de Abraão, e como que muitas vezes Ló, ele não levou Deus a sério. Então nós vamos na verdade, fazer um apanhado geral, nós vamos, como é uma aula, nós vamos passear nesse texto, vamos andar juntos e tentarmos de alguma forma ministrar de uma forma que vocês consigam compreender. Nós vamos ver que no capítulo 19, nós estamos estudando, eu acabei de falar sobre a vida de Abraão. E o capítulo 19, ele não faz menção ao nome de Abraão. Ele não faz menção ao nome de Abraão. Esse capítulo vai tratar da ira de Deus, na verdade, da justiça de Deus sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. E esse trecho, ele vai explicar como Deus reduziu um vale, outrora idílico, cheio de vida, um vale que outrora produzia, em um poço salgado de pedras e poeiras, em um mar que até hoje não é capaz de sustentar vidas, que é o Mar Morto. Então nós vamos aprender de que a ira de Deus, quando ela vem, ela é muito, muito, muito séria. E nós vamos aprender também que, embora o texto, os versículos não mencionem Abraão, Abraão estava a 30 quilômetros leste, seu acampamento estava a 30 quilômetros leste da onde isso aconteceu. Nós vamos aprender como que Ló não levava Deus a sério, como que Ló ele brincava, como que Ló ele fazia concessões, e como que a misericórdia, mesmo com tantas concessões, como que as misericórdias de Deus foram fundamentais para a sobrevivência de Ló e de sua família. Eu queria que você começasse nesta manhã e pensasse comigo o que lhe vem à mente quando vocês pensam em Deus. O que lhe vem à sua mente quando você pensa em Deus. Normalmente, quando pensamos em Deus, a gente lembra dos seus atributos. Se você for fazer um apanhado geral, eu acabei de falar aqui no início, nós aprendemos, e isso faz muito bem para o nosso coração, nós aprendemos sobre os atributos de Deus. E os atributos de Deus são que Deus é bom, Deus é eterno, infinito, imutável, é onisciente, onipotente, ele é bom, misericordioso, sábio, a sua personalidade nunca muda, ele é soberano, ou seja, tem autoridade moral para tomar qualquer decisão que queira e pode colocá-la em prática. Deus é mansidão, enfim. Esses atributos são reais e são verdadeiros. E são os atributos do nosso Deus. Deus é misericordioso. As misericórdias de Deus, elas se renovam todas as manhãs. O fato de eu estar vivo, falando com vocês neste domingo, nesta manhã, de você estar do outro lado vivo, ouvindo a palavra de Deus, isso é a misericórdia de Deus se renovando pela manhã. Ou seja, você já parou nesta manhã para agradecer pela misericórdia de Deus por você estar vivo? Por você ter saúde? Por você poder enxergar, poder sentir, poder falar? Por você ter um alimento diário? Por você ter saúde? Então, essas são as misericórdias de Deus. E diz a palavra de Deus que as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Mas nós também
e isso é importante nós frisarmos nesta manhã, que Deus também, ele é justiça. E como é fácil desprezar a qualidade da justiça divina. Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E esse atributo, muitas vezes, ele não é mencionado. Ele não é falado. Nós temos dificuldade de falar da justiça de Deus. Obviamente que nós temos dificuldades de falar e de viver a justiça de Deus. É tão bom, né, quando a gente fala dos atributos de Deus nessa questão do amor, do cuidado, do carinho, como do zelo. Mas Deus é justiça. E nós vamos aprender nesta manhã que terrível coisa é brincar com a justiça de Deus. Que terrível coisa é tentarmos brincar com Deus. É terrível isso. E nós vamos aprender nessa história. Deus, em alguns momentos da Bíblia, a Bíblia nos relata que chegou um momento que Deus disse: chega, para por aqui. Eu vou usar três argumentos, vou usar três passagens bíblicas que vocês há de lembrar que Deus deu um basta. Logo no início, em Gênesis 6, nós vamos ver que Deus falou: chega. Gênesis 6 vai falar sobre a questão a questão de Noé. Quando Deus expressou tristeza por ter criado a humanidade, pelo que trouxe mais tarde o grande dilúvio. Em sua graça, porém, ele salvou Noé e sua família. Deus deu um basta. A cidade estava num momento difícil. Deus, diz a palavra de Deus, que Deus teve tristeza de ter criado aquilo. Tanto é que ele destruiu tudo, sobrando somente, pela misericórdia e graça de Deus, a família de Noé. Em Gênesis 11, Deus disse: chega, quando aquele povo estava adorando e querendo construir um monumento a si mesmo, a eles mesmos. Então o Senhor frustrou a construção da Torre de Babel. Deus disse: basta. Em Daniel, no capítulo 5, quando Belsazar aviltou Deus, brincou com Deus e fez um banquete imoral em celebração a outros deuses, e o Senhor causou a grande destruição e a queda de Babilônia, Deus disse um basta. Ou seja, a misericórdia de Deus tem limites. A misericórdia de Deus chega no momento que Deus chega, para, não dá mais. Isso é justiça divina. E já pensou se não houvesse essa justiça divina? Como seriam as coisas? Como que o mundo seria complicado? Em Gênesis 19, nós vamos ver que Deus disse: chega. Vocês há de lembrar, que inclusive eu que dei essa aula, em Gênesis 18, que Deus visita Abraão, Deus dá uma notícia maravilhosa para ele, que o seu filho ia chegar dentro de 1 ano, não sei se vocês acompanharam e lembram da aula, mas depois Deus também dá uma notícia para ele e Abraão conversa com Deus. Abraão intercede por aquela cidade. Abraão pede para que Deus tenha misericórdia daquela cidade. Vocês há de lembrar que Abraão: mas Senhor, se tiver 50, não vou destruir. E Abraão vai até chegar em 10. Eu falei, inclusive, o livro também reforça, que 10 era mais ou menos a lembrança que Abraão tinha, porque 10 seria a família de Ló, sua esposa, suas filhas e alguns dos seus servos. E Deus, ele ouve, ele destrói a cidade, mas a intenção do coração de Abraão, da oração de Abraão, ela é atendida. E é o dia do julgamento.
E se vocês pegarem o capítulo 19 e forem lendo, as horas que antecedem a destruição, Deus não permite que a família de Ló dormisse, ou seja, Deus manda um anjo, Deus ouve aquilo que Abraão outrora havia solicitado, Deus manda um anjo, esse anjo começa a conversar com Ló. Olha só, irmãos, o anjo vai até a casa de Ló, o anjo conversa com Ló e solicita a Ló que saia da cidade. Ló, a cidade vai ser destruída, vá para as montanhas, porque você indo para as montanhas, você vai estar livre da ira do Senhor. Procure um local de abrigo, porque dentro de algumas horas essa cidade será totalmente destruída. O que eu fico a indagar, o que me chama a atenção, que Ló, ele tendo essa informação de um anjo do Senhor, ele tendo esse chamado do anjo, ele não leva muito a sério. Primeiro que ele pede ao anjo que ele não queria ir para as montanhas. Porque se ele fosse para as montanhas, segundo a Bíblia nos dá a entender, que ele não ia conseguir fugir a tempo. Que a destruição ia atingir a ele, a sua filha, as suas 2 filhas, a sua esposa. Aí ele pede para o anjo para ele ir para uma cidadezinha mais próxima. Ou seja, mesmo no momento de destruição e de aviso do anjo, ele está ali preocupado, ele não quer ouvir aquilo que Deus manda avisá-lo. E Deus manda avisá-lo, Deus manda um anjo para conversar com ele. Como Ló persistia na demora, os anjos tiveram de arrastá-lo e ele e a sua família para fora da cidade. Ló, ele estava ali enrolando, tipo assim, não, eu não quero ir para as montanhas, eu tenho medo de ir para as montanhas, eu estou preocupado. E eu, irmãos, eu tenho dificuldade para entender esse homem. Eu tenho dificuldade para entender o que passava na cabeça de Ló. Como que Deus manda um anjo que fala, saia depressa, saia daqui. E ele fica ali negociando. Ló pede permissão para correr para uma pequena cidade ali da redondeza. Vejam que mesmo ele pedindo permissão, ele demorava a agir, de modo que esse interesse repentino em uma saída rápida não fazia nenhum sentido. Tipo assim, ele pediu e ficava ali esperando, eu vou, não vou, até que o anjo arranca ele dali. O anjo tira ele dali. O que me vem à mente, irmãos, quando a gente aprende, estuda sobre a vida de Ló, é que Ló ele estava tão inserido naquela vida de pecado ali da cidade ali que ele morava, ele e sua família, apesar de 2 Pedro dizer que Ló ele sofria com o pecado daquela cidade, mas ele fazia concessão, irmãos, em muitas coisas. Também a gente tem que dar uma colher de chá para Ló, porque se a gente começar a imaginar, Ló tinha tudo ali naquela cidade. Ló construiu a sua riqueza, a sua família já estava inserida ali, seus amigos, tudo estava naquela cidadezinha, estava naquela região. Então, para você pegar e deixar tudo, sair com uma mão para trás e outra para frente também, isso fazia mal para o coração de Ló. Apesar de saber que se ele permanecesse ali, ele seria destruído. Olha que coisa incrível, irmãos. Deus manda o anjo arrasta eles para fora da cidade, e mesmo assim, ele queria permanecer na cidade, porque o permanecer na cidade
daria a ele o conforto que ele tinha. Ele não queria perder aquele conforto. Vou para onde? Já velho, eu vou iniciar tudo do zero. E meu gado, e minhas riquezas, elas vão ser todas exterminadas. Como assim, Senhor? Então ele preferia, para ele era melhor permanecer naquele local em que a ira de Deus ia se manifestar, permanecer no pecado, naquele lugar em que o pecado já tinha tomado conta, do que ele sair para um local em que Deus havia de mostrar e que com certeza ele já tinha experimentado da graça de Deus. Vocês há de lembrar que no capítulo 15 ou 14, em que Abraão descobre que Ló havia sido sequestrado por aqueles 4 reis babilônicos, Deus manda que Abraão reunisse alguns homens e fosse lá e trouxesse ele de volta. E eles vão, Abraão vai, retira eles de lá, traz de volta ele, sua família, seus servos, seus animais, tudo de volta. Então ele já tinha experimentado essa graça de Deus. Mas ele não queria sair. E nós, irmãos, muitas vezes também temos a mesma dificuldade de Abraão, de Ló. Se nós formos pensar, nós também fazemos pouca coisa. Nós não fazemos algo muito, muito diferente daquilo que a gente vê de Ló. Nós não fazemos. Nós também, muitas vezes, Deus está falando com a gente, cara, você precisa sair disso, meu irmão. Isso é abominável. Isso não é legal. Mas a gente tem dificuldade. Nós também não levamos muito Deus a sério. A gente gosta da imagem daquele Deus barbudo, branco, cabelos grisalhos, brancos, aquele Deus bonzinho, aquele Deus que sempre está com a sua misericórdia renovada sobre as nossas vidas. Mas nós também fazemos muitas concessões. Nós também não queremos deixar a nossa Sodoma. E muitas vezes a nossa Sodoma está cheia de pecado. Está cheia de coisas que precisa ser refeita, ser mudada, ser modificada. E nós temos dificuldades, por quê? Porque nós acostumamos. Não é verdade que nós acostumamos com o pecado? Nós acostumamos com o pecado, irmãos. Nós temos, às vezes, gosto pelo pecado. E quando a gente começa a cometer algumas coisas que elas são ilícitas, que elas não são legais, a gente não consegue mais fugir. A gente vai deixando. Mas o anjo arrastou Ló para fora da cidade. Apesar de Ló não ter levado Deus a sério, Deus, com a sua misericórdia, o arrastou para fora. Ele, a sua mulher e suas 2 filhas. A palavra de Deus ainda diz que, enquanto apressavam Ló e sua família para fugir, os anjos lhe disseram: fuja por amor à sua vida. Não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas ou você será morto. Gênesis 19, 17. Ou seja, o anjo deu um recado. Vá embora, saia, mas não olhe para trás. Aquilo que você está deixando para trás, já era. Seus bens, suas fortunas, seus amigos, os amigos das suas filhas, os amigos da sua esposa, vão ser todos exterminados. Tire do seu coração tudo que você tem guardado aqui de Sodoma, porque essa cidade nunca mais será vista.
Olha só, irmãos, e vejam como muitas vezes nós não levamos Deus a sério também. Às vezes aquelas coisas que eu fico imaginando, essa questão de Ló, e volto a frisar que ali ele tinha tudo naquela cidade. E o anjo disse assim, ó, esquece tudo, cara. Aquele pecado que está ali, eu não quero mais que vocês se lembrem disso. Porque se vocês se lembrar, vocês vão morrer por isso. E conta a palavra de Deus que eles começaram a caminhada, eles olhavam e viam, na verdade, Deus começou a destruição de Sodoma e Gomorra, mas houve um momento em que eles estavam chegando na cidade de Zoar, conta a palavra de Deus, em Gênesis 19, 25, e a mulher dele deu uma olhadinha entre os ombros. Ela não ouviu o que o anjo havia falado. Novamente, ela não levou Deus a sério. E o que fala a palavra de Deus que aconteceu com ela? Ela se transformou em uma estátua de sal. Gênesis 19, 26. Ela condenou a si mesma com aquela olhada para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Adeus, Sodoma. Sodoma havia sido destruída e a mulher de Ló também foi destruída, porque ela não levou Deus a sério. A palavra de Deus diz que aquele lugar em que haviam aquela região, ela foi completamente destruída. Completamente destruída. Aquela região, ela foi exterminada. Aquela região, até hoje, ela não produz absolutamente nada, e ela tem um mar que não produz e não consegue preservar nenhum tipo de ser habitável. Aquele lugar é literalmente o lugar mais baixo da terra. A superfície daquele lago salgado está a mais de 400 metros abaixo do nível do mar, tendo mais de 300 metros de profundidade. Ou seja, é um lugar que foi exterminado, esquecido por Deus. É um lugar que não tem vida. É um lugar que Deus colocou a sua justiça e destruiu aquela cidade. Se você parar para pensar, irmãos, a destruição do Vale do Jordão continuou por toda a noite. Deus destruiu aquela cidade, Deus foi mandando fogo, rajadas de fogo, enxofre. E a palavra de Deus diz que Abraão, de longe, de muito longe, ele viu uma fumaça densa daquela cidade sendo destruída. Sodoma foi destruída. E diz a palavra de Deus que Abraão pensou assim, Deus não ouviu a minha oração e destruiu toda aquela cidade, inclusive meu sobrinho Ló. Gênesis 19, 28. Ele estava ali, sozinho. Não vemos nenhuma menção a Sara ou a seus servos, pensando se aquela fumaça que se elevara continha os restos mortais de seu sobrinho. Pelo que lhe constava, Deus havia encontrado menos de 10 pessoas justas e então destruíra o justo com o injusto. Isso porque Abraão levava Deus a sério. Sodoma foi destruída. Como que Sodoma hoje? Como que é Sodoma hoje? Para o observador objetivo, Ló e sua esposa foram completamente tolos. Por quê? Porque eles construíram numa cidade
eles colocaram dentro daquela cidade todos os seus sonhos. Tudo o que eles haviam construído, comprado, eles colocaram dentro daquela cidade. E aquela cidade foi completamente destruída. E se você parar para pensar, embora estejamos há mais de 500 a 3.500 anos desse fato, há milhares de quilômetros de uma língua completamente diferente, isso não são às vezes os mesmos desejos nossos? Às vezes a gente não tem a gente não faz as mesmas concessões, aquilo que eu falei no começo. Tente ver sua vida. Tente ver sua vida de maneira objetiva. Da mesma forma como você observou a vida de Ló. O que você tem feito? O que você está tolerando? Quando eu falei como que é Sodoma hoje, hoje, o que nós temos tolerado? Onde está fazendo concessões? Quantas vezes, irmãos, também nós temos fazendo tantas concessões? Às vezes nós permitimos tantas coisas que desagradam a Deus. Como que está a sua Sodoma hoje? Antes de olhar de cima para baixo para o senhor ou a senhora Ló e questionar como que eles puderam fazer isso, apenas pense, e nós? Quais são as concessões que nós temos feito? Queria encerrar, irmãos, com três pontos importantes. Primeiro, Deus ainda é um Deus de santidade. Leve-o a sério. Ele é santo, misericordioso, puro, inocente de qualquer delito, livre de motivações impuras. Ele quer que o lugar onde você vive seja santo. Ele quer que suas decisões sejam santas. Ele quer que seus bens sejam santos. Ele quer que seus pensamentos sejam puros. Ele quer que você seja santo. Olha que responsabilidade, irmãos. Como que as nossas decisões têm sido tomadas? Será que nós temos levado Deus a sério? É uma pergunta que eu faço, irmãos. Segundo, ainda somos criaturas imorais. Leve Deus a sério. Nós temos feito muitas coisas que desagradam aquilo que Deus espera de nós. Nós temos feito coisas que envergonham muitas vezes Deus. Por quê? Porque nós somos criaturas imorais. Nós não temos capacidade para, muitas vezes, nem de tentarmos fazer aquilo que é certo. Salomão diz a seu filho lá em Provérbios 3, 5 e 8, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Por quê? Porque o nosso entendimento é falho. Nosso entendimento é muitas vezes errado. Reconheça ao Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos.
essa decisão afetará a sua vida para o bem. Não seja sábio aos seus próprios entendimentos. Em terceiro, ainda estamos sob a misericórdia da graça de Deus. Leve Deus a sério. Deus tem renovado as suas misericórdias sobre as nossas vidas. Felizmente, alguns de nós já foram resgatados. Outros, porém, ainda não levam Deus a sério. Se você está fazendo concessões, aquilo que eu falei, você está se concentrando apenas no amor de Deus, em detrimento da sua justiça, se você está se demorando, depois de Ele ter insistido para que se afaste das influências contaminadoras, você está correndo grave perigo. Às vezes nós estamos brincando com Deus, irmãos. E terrível coisa é brincar com Deus. Aprendemos aqui hoje, nesta manhã, sobre a família de Ló, sobre como que ele levou as coisas de Deus na brincadeira, e olha no que deu. As concessões, elas nos destroem. Ficar em cima do muro faz mal, irmão. Você tem que se posicionar. Muitas vezes nós não nos posicionamos, aceitamos as coisas de forma... melhor aceitar do que escandalizar. Quem falou isso, irmãos? Onde que está na Bíblia isso? O que é certo, o que é errado. Deus não tolera esse tipo de brincadeira. Saia de cima do muro e faça o que é certo. Deus está mandando dizer isso, irmãos. Se você está em pecado, peça perdão a Deus e retorne. Agora não fica brincando com Deus, não, como fez Ló. Leve Deus a sério. Todos nós estamos sujeitos ao pecado, obviamente. Somos pecadores. Mas nós não podemos gostar do pecado. Tá com o pé numa canoa e o pé em outra canoa. Ou a gente é quente, ou a gente é frio, fala a palavra de Deus. O morno Deus vai vomitar. Faz mal o morno. E muitas vezes nós temos sido mornos. Por quê? Porque nós não nos posicionamos. Nós aceitamos as coisas, nós não queremos... Aí a gente usa ainda um argumento, mas eu não quero arrumar confusão. Que confusão, irmãos? Se coloque na presença de Deus e faça aquilo que Deus está mandando você fazer. Independente se os homens vão gostar ou não. Se o conselho vai achar certo ou não. Se os diáconos vão achar legal ou não. Se o pastor vai gostar ou não. Desde que seja feita a vontade de Deus. São homens como a gente. Só que nós temos que estar debaixo da palavra de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Obviamente que Deus abomina a fofoca, Deus abomina o pecado da fofoca, o pecado da maledicência, o pecado do leve trás. Deus abomina isso, irmão. Se você ainda tem isso no seu coração, pede perdão a Deus e se livra disso. Isso destrói igrejas. Isso separa igrejas. Hoje nós aprendemos, irmãos, que nós temos que levar Deus a sério. Hoje nós aprendemos sobre o lamento de duas cidades, sobre o choro de duas cidades, sobre a destruição de duas cidades. Uma cidade ora fértil, que hoje não tem vida, está 400 metros abaixo do nível do mar, destruída, sem vida. Por quê? Porque brincaram com a ira de Deus, brincaram com Deus. E com isso tiveram as suas cidades completamente destruídas. Que Deus, irmãos, tenha misericórdia das nossas vidas e que não façamos concessões daquilo que é certo, daquilo que é errado. O que é errado em qualquer momento, em qualquer era, em qualquer mês, em qualquer dia, em qualquer hora. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós.
e nos abençoe e nos dê sabedoria para fazermos aquilo que Ele propriamente espera de cada um de nós. Fiquem na paz.